O Evangelho segundo São João, capítulo 3, o versículo 16, provavelmente um dos textos bíblicos mais conhecidos. Palavras de Jesus, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maneira mais resumida e simples como o Evangelho de Jesus Cristo é anunciado, é pregado, é através do encadeamento de afirmações que dizem que Deus criou o homem num ato de amor e lhe concedeu a existência. Este homem deu as costas para Deus e se tornou pecador, em inimizade contra Deus, e agora está sujeito à ira de Deus e à condenação de Deus. Mas Jesus Cristo veio ao mundo em nome desse amor de Deus, morreu na cruz e ressuscitou, venceu a morte. E todo aquele que aceitar Jesus como seu Salvador, ao morrer, irá para Deus viver eternamente no céu. E aquele que, enquanto de sua vida terrena, não aceitar Jesus como seu Salvador, após a sua morte física, irá para o inferno, onde passará a eternidade em agonia, longe de Deus, numa existência de escuridão e sofrimento para todo sempre. O Evangelho é anunciado de maneira simples com estas palavras. Ser cristão é, portanto, aceitar Jesus como Salvador, para receber, pela graça de Deus, a oportunidade de ir para o céu depois da morte, em vez de ir para o inferno e para a agonia para todo sempre. Entretanto, se você lê a Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento e as palavras de Jesus, você vai perceber que Jesus fala muito pouco de céu e de inferno. Jesus fala muito a respeito do reino dos céus, que todos os intérpretes bíblicos são concordes, até unânimes, em afirmar que é uma expressão sinônimo de reino de Deus. Isto é, Jesus não fala do céu como um lugar geográfico para onde se vai após a morte física. Jesus fala do reinado de Deus, do reino de Deus, como uma realidade que está inaugurada já na história, o reinado de Deus como uma experiência possível aqui e agora, e não apenas para após a morte física. Vir para o reino de Deus é a convocação de Jesus constante. Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Jesus a todos os seus circunstantes sempre foi: o reino de Deus é chegado, arrependam-se e creiam, venham para o reino de Deus, venham viver no reino de Deus, venham viver debaixo do reinado de Deus, venham colocar a vida em alinhamento à vontade de Deus. Se nós fôssemos criar um capítulo de teologia com as verdades e a mensagem de Jesus, esse capítulo muito provavelmente chamar-se-ia o Sermão do Monte. A religião de Jesus estaria expressa e explicitada ali no Sermão do Monte. E qual seria essa religião de Jesus? Seria a experiência histórica, possível aqui e agora, do reinado de Deus. Aqueles que seriam seguidores de Jesus seriam, na sua experiência histórica, as pessoas que se submeteriam à vontade de Deus. Uma vontade que exigiria delas ou as colocaria, inclusive, em confronto contra os outros reinos que existem na história
E estas pessoas que vivessem no reino de Deus, ou sob a vontade de Deus e a autoridade de Deus, estas pessoas seriam até perseguidas e odiadas pelas outras expressões de autoridade que existem competindo com a autoridade de Deus. Jesus está dizendo: venha para o reino de Deus, arrependa-se, olhe para a sua vida, mude a sua consciência, deixe que a sua visão da realidade seja transformada e venha viver no reino de Deus. Porque o problema do ser humano não é ir para o céu ou o inferno, o problema do ser humano é vencer a morte. O problema do ser humano é que ele, quando diz não ao reino de Deus, ele não se entrega a Deus, ele se condena e está condenado à não existência. Por isso que Jesus está chamando: venha para o reino de Deus, venha participar do reino de Deus, porque você vai ter a vida eterna. E vida eterna não é vida sem fim depois da morte, porque eternidade é um conceito bíblico que transcende ao tempo. Infinito tem começo e não tem fim. A vida que começa e não tem fim não é a vida eterna, é vida infinita. Jesus não está nos oferecendo vida infinita, Ele está nos oferecendo vida eterna. A vida eterna não tem começo nem fim. A vida eterna é além do tempo, não se submete às categorias do tempo. A vida eterna não é tanto uma extensão de vida, mas muito mais uma qualidade de vida. A qualidade de vida que é própria de Deus. Os animais têm a sua vida, os vegetais têm a sua vida, os humanos têm a sua vida e Deus tem a sua vida. Essa vida que é divina é que Jesus está oferecendo ao ser humano. Essa qualidade de vida divina é que Jesus está oferecendo ao ser humano. Ele está dizendo: olha, a vida humana, ela acaba da morte, mas eu posso dar uma vida que não acaba na morte, uma vida que não se sujeita à temporalidade. Ela está para além do tempo e ela tem uma qualidade que é singular e incomparável. Por isso é que na Bíblia Sagrada a vida divina é comunicada pelo Espírito Santo de Deus. Essa vida que o Espírito Santo de Deus produz naqueles que se submetem à vontade de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que o fruto do Espírito, ou a vida que o Espírito Santo produz, é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, a capacidade de sobreviver à adversidade, é a paciência, é o domínio próprio, é a mansidão, é a fidelidade. É essa qualidade da vida de Deus gerada em nós. Eu pessoalmente sou muito pouco mobilizado na minha espiritualidade pelos conceitos de céu e inferno pós-morte. Mas eu sou muito mobilizado no meu caminho espiritual no sentido de experimentar esta qualidade de vida que Jesus chama de vida eterna e que eu posso começar a experimentar e desfrutar aqui agora, antes mesmo da minha morte física. Mas para isso eu confio nele, eu confio que Jesus pode me dar essa vida. Porque Deus me amou de tal maneira que mandou Jesus a esse mundo para me dar a vida eterna. E se eu confiar que Jesus me dá essa vida eterna, Ele diz que vai me dar. E se eu confio em Jesus aqui e agora, e me entrego a Deus aqui e agora, eu já não me preocupo mais com o fim da vida, eu já não me preocupo mais com a minha morte, eu já não me preocupo mais com a vida depois da minha morte, porque eu tenho uma vida que transcende ao tempo e que não se sujeita às categorias de começo, meio e fim. Eu tenho vida eterna. Eu creio em Jesus para experimentar a qualidade da vida de Deus. Não no céu, como um lugar para onde eu vou após a minha morte. E se você quer saber, até espero que eu esteja lá mesmo. Mas o que me mobiliza na minha espiritualidade é experimentar essa vida eterna que Jesus prometeu, essa qualidade de vida divina que Ele prometeu dar hoje, aqui e agora, para todos aqueles que confiam nele. E eu confio em Jesus para receber essa vida e a tenho recebido
e a tenho experimentado. Não na plenitude que gostaria e não na plenitude que um dia vou experimentar, mas eu tenho experimentado a qualidade da vida de Deus. Eu oro para que essa vida de Deus seja mais densa em mim a cada dia e convido você também a fazer a mesma oração e confiar em Jesus. O Evangelho segundo São João, capítulo 3, o versículo 16, provavelmente um dos textos bíblicos mais conhecidos. Palavras de Jesus, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O reino dos céus, que todos os intérpretes bíblicos são concordes, até unânimes em afirmar que é uma expressão sinônimo de reino de Deus. Isto é, Jesus não fala do céu como um lugar geográfico para onde se vai após a morte física. Jesus fala do reinado de Deus, do reino de Deus, como uma realidade que está inaugurada já na história, o reinado de Deus como uma experiência possível aqui e agora, e não apenas para após a morte física, numa existência de escuridão e sofrimento para todo sempre. O Evangelho é anunciado de maneira simples com estas palavras. Ser cristão é, portanto, aceitar Jesus como Salvador, para receber, pela graça de Deus, a oportunidade de ir para o céu depois da morte, em vez de ir para o inferno e para a agonia para todo sempre. Entretanto, se você lê a Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento e as palavras de Jesus, você vai perceber que Jesus fala muito pouco de céu e de inferno. Jesus fala muito a respeito do mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maneira mais resumida e simples como o Evangelho de Jesus Cristo é anunciado, é pregado, é através do encadeamento de afirmações que dizem que Deus criou o homem num ato de amor e lhe concedeu a existência. Este homem deu as costas para Deus e se tornou pecador, em inimizade contra Deus, e agora está sujeito à ira de Deus e à condenação de Deus. Mas Jesus Cristo veio ao mundo em nome desse amor de Deus, morreu na cruz e ressuscitou, venceu a morte. E todo aquele que aceitar Jesus como seu Salvador, ao morrer, irá para Deus viver eternamente no céu. E aquele que, enquanto de sua vida terrena, não aceitar Jesus como seu Salvador, após a sua morte física, irá para o inferno, onde passará a eternidade em agonia, longe de Deus,